Temos estudado o Evangelho de João e estamos já há alguns domingos estudando o capítulo 17. Meu plano era terminar hoje, mas não vou conseguir, porque a terceira parte da oração, que começa no verso 17, nos apresenta alguns temas que precisamos refletir para que haja profundidade na nossa vida, na nossa experiência. Eu leio então, você pode acompanhar a leitura apenas ouvindo, ou na sua Bíblia eu uso a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Não peço somente por estes, disse Jesus, mas também por aqueles que vierem a crerem em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Jesus orava pelos outros. Jesus orava por seus apóstolos, os 12. Jesus orava por seus discípulos, centenas. E Jesus ora por nós. Quando você pega a sua Bíblia, aparece a expressão, logo no começo do capítulo 17, um entretítulo que diz, oração intercessória. Todavia, você não encontra essa palavra intercessória na oração, mas está perfeito o título, porque quando Jesus fala, eu peço, em algumas versões eu rogo, o verbo que ele usa, erotao, é exatamente intercedo, oro por, rogo por. Verso 9, é por eles que eu peço, logo é uma oração intercessória, não peço pelo mundo, não é oração para todo mundo, é oração pelos meus discípulos, do presente e do futuro, mas eu oro por aqueles que me deste, porque são teus. No verso 15, não oro, não peço, não erotao, para que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Aí no verso 20, não peço, de novo o mesmo verbo erotao, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crerem em mim, por meio da palavra que eles, esses apóstolos, discípulos que estão aqui agora me ouvindo essa oração, vão falar. No Novo Testamento, portanto, a oração intercessória aparece como vocábulo interceder em Romanos e em Hebreus. É outro verbo. Eu vou ler os textos, depois vou falar sobre esse verbo, porque tem um significado de uma riqueza intransponível de um idioma para o outro. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede, não é erotao, é outro verbo,
por nós com gemidos inexprimíveis, porque espirituais. O autor aos Hebreus 7:25 também diz: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, visando sempre por isso também pode, isso é Jesus, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O termo no Novo Testamento é entuxano, que tem o significado de interceder por alguém, orar por alguém, pedir por alguém, ir ao encontro de alguém, mas tem um primeiro significado, que é iluminar uma pessoa, iluminar algo. É algo extraordinário que esta palavra seja usada para intercessão. Porque o que é que acontece quando nós oramos por alguém? É como se nós pegássemos um rosto na multidão, vamos pensar na área digital, não é? Um rosto na multidão e colocássemos sobre aquele rosto uma luz que o destaca, ou uma seta, esse daqui, ou uma luz do alto, algum tipo de destaque. É exatamente isso. No meio da multidão, intercedo por este, esta, aquele. No Antigo Testamento, a palavra para interceder é palau, que quer dizer intervir, interpor-se entre o homem e a divindade. Ninguém cristaliza mais essa experiência do que o profeta, estou usando de propósito aqui a palavra Abraão, que ele intercedeu em sua oração, embora lá não apareça o verbo, por Sodoma e Gomorra. Isto é, ele se colocou entre Sodoma e Gomorra e Deus. Estou aqui. Esse é o intercessor. Então, quando usarmos a palavra intercessória, oração intercessória, tenhamos em mente o que é que estamos dizendo. E alguns textos nos ajudam a este propósito. 1 Samuel 2:25. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá, palau, por ele? E o texto mais extraordinário é o de Jeremias 7:16, quando Deus dá uma ordem totalmente estranha ao profeta. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante clamor ou oração por este povo, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. É o único lugar em que Deus diz: não ore, não interceda, não tem jeito. Mas aqui é um contexto muito específico. Jeremias dizia ao povo, ao rei Zedequias: se convertam. Não, Deus está conosco. Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Fica na tua, Jeremias, você é um alarmista. Está dizendo que nós vamos para o exílio? Você acha que o nosso Deus vai nos deixar isso, Jeremias? Cala a boca, camarada. Então Deus disse: olha, o que eu estou dizendo é que o povo vai para o exílio, a menos que se arrependa. E o povo não se arrependeu. Então Deus disse: não adianta, Jeremias, você orar. Está decretada a sorte do povo, em razão da sua rebeldia sem arrependimento. Mas nós temos uma outra história ainda mais valiosa, que é a história de Jó. Tocante a história de Jó, e quando eu li outra vez esses dias, fiquei ainda mais maravilhado com essa grande personagem. Leio Jó 42, verso 8. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó.
e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês. E orar aqui é o verbo palau. Intercederá, intermediará, ficará entre nós dois. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, palau, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, aqueles, aspas, amigos, muito amigos de Jó, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Isso é interceder, é defender o outro, é pleitear a causa do outro, é intervir em favor do outro, é orar com foco no outro, é iluminar com a sua palavra de fé o outro. Como vimos anteriormente, há 9 orações de Jesus nos evangelhos. Destas 9 orações, essa estatística é muito valiosa, fui contando uma a uma. 5 foram orações de louvor e gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Segunda, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25 a 27. Depois João 11, 41, 42, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. A quarta oração de louvor, João 12, 28, Pai, glorifica o teu nome. E a última oração, a quinta, de louvor e ação de graças, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Das 9 orações, 5 de louvor ou gratidão, 2 foram orações pessoais, orações por si mesmo, feitas por Jesus. Meu Pai, a primeira, se é possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Texto bem conhecido em Mateus 26. E Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. 9 orações, 5 de louvor e gratidão, 2 pessoais e 2 intercessórias. Na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E todo o capítulo 17 de João é uma oração intercessória. E se juntarmos todas as orações de Jesus, não dá 1/10 da oração de João 17. Estatisticamente, chegamos a que conclusão? Como estava então começando um projeto novo no mundo, o reino de Deus, ou o evangelho da graça de Deus, Jesus orou por aqueles que participariam desse projeto pela fé. Os seguidores de Jesus, ao longo da história e em todos os lugares. Eu então comecei a meditar durante algumas horas sobre por que é que Jesus orou ao Pai. E a primeira resposta que se foi cristalizando no meu coração foi esta: Jesus orou ao Pai porque tinha comunhão com o Pai. O que é comunhão? Nós usamos muito essa palavra no nosso meio cristão, mas penso que o melhor sinônimo, não completo, não há sinônimos completos, é amizade. Jesus orou ao Pai porque era amigo do Pai. Jesus e o Pai tinham
amizade. Aquele, portanto, que tem amizade é aquele que crê em Deus como tendo todo o poder do mundo. Tem amizade com Deus aquele que confia no amor atuante do Pai. Tem amizade com Ele quem depende do Pai. Tem amizade com o Pai quem o ouve através da sua palavra. Tem amizade com o Pai aquele que tem o Pai sempre diante de si, ou que vive sempre numa certeza, a consciência que está na presença de Deus. Logo eu fiquei pensando se esse é o meu caso, se eu tenho amizade com o Pai, se eu de fato creio no poder de Deus o Pai, se eu realmente confio no amor atuante do Pai, se eu dependo do Pai, se eu ouço o Pai, se eu tenho sempre diante de mim, estou sempre na presença dEle, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Jesus orava porque tinha essa comunhão, Jesus tinha esta amizade. No livro Em Nome do Pai, de Larry Crabb, publicado no Brasil em 2007, ele conta uma história tocante, conquanto simples. Ele foi fazer uma palestra junto com Brennan Manning, também já falecido. Lemos alguns livros dele aqui no Brasil. E quando acabou, ia cada um para o seu lado, o Larry perguntou: está indo para onde, Brennan? Eu estou indo para um retiro espiritual de uma semana. Um retiro solitário, eu e Deus. O Crabb, que nunca tinha feito isso, perguntou: mas, Brennan, o que é que você ganha com isso? Ficar lá uma semana em um retiro espiritual solitário com Deus. Manning respondeu: nunca me ocorreu pensar o que é que eu posso ganhar com isso. Eu apenas acho que Deus gosta quando eu compareço ao retiro. Claro que às vezes nós, em nossa fé, somos mercantilistas, fazemos as continhas. Vai valer a pena? Não vai valer a pena? Não sei se eu ganho alguma coisa, mas Deus gosta que eu compareça para esse retiro espiritual. Isso é amizade. Jesus orou por nós. Essa é a boa notícia, mas eu tenho uma notícia ruim. Jesus não ora mais por nós. Agora quem ora por nós é o Espírito de Jesus. O Espírito de Cristo, nos termos de Paulo aos Gálatas, o Espírito Santo do Pai e do Filho. Jesus não ora mais por nós, mas o Espírito Santo ora por nós. O Jesus da história foi, sobretudo, um intercessor. Mas quando ele partiu, ele deixou essa tarefa para o Espírito Santo. Por isso que ele não ora mais. Hoje ele recebe as nossas orações, atende as nossas orações, leva-as ao Pai. Mas agora o ministério da intercessão pertence ao Espírito Santo. Nós então temos a tarefa de imitar a Jesus, o Jesus da história. Quando nós lemos esta oração, nós aprendemos uma teologia essencial, que tem muitos desdobramentos. Um conceito primordial, inarredável. Nós somos amados por Jesus. Ele orou pelos apóstolos, ele orou pelos discípulos que conhecia, ele orou por nós,
que ele não conhecia o Jesus histórico. Que amor é este? Que ora por aqueles que não nasceram ainda. Sabendo que somos amados pelo Pai, nos encanta saber que Jesus se preocupou conosco. E eu logo me coloquei, mas será que ele se preocupou comigo, Israel? Jesus se preocupou comigo. É um mistério. Mas Jesus se preocupou comigo. Jesus se preocupou com você. Ele orou por você. Isso é mistério. Quando lemos esta oração e aprendemos com Jesus, entendemos que nenhuma causa que nós temos fica sem intercessão. Talvez melhor dizendo, nenhuma causa que nós temos fica sem intercessor. É segurança. Porque o Espírito Santo intercede por nós, mesmo quando nós oramos sem saber o que estamos fazendo. Nós, portanto, podemos afirmar que a verdadeira oração, vou repetir, nós podemos então concluir que a verdadeira oração é a oração intercessória. Não é uma oração que fazemos para nós mesmos, por nós mesmos, é para o outro. A verdadeira oração é intercessória, porque não está contaminada pelo nosso ego. A verdadeira oração, quando é intercessória, ela imita a Jesus, que orava pelos outros, orava por nós. A Bíblia não registra, mas quantas vezes Jesus se retirou para orar? Ele orava por si, talvez, no estilo do passo de Minas e Cálice, mas na maioria das vezes, certamente, ele orava pelos seus discípulos. Jesus estava inaugurando um projeto novo, o Evangelho da Graça de Deus, impossível de acontecer sem oração, e Jesus orou. Quando nós oramos de um modo intercessório, nós fazemos como Jesus fez. Quando nós oramos de um modo intercessório, nós formamos uma comunidade de intercessores. O mundo secular ou pagão chama isso de corrente de oração. Não é boa palavra, também não é péssima. Pode ter uma boa intenção, mas quer dizer que todos nós estamos juntos, orando uns pelos outros, formamos uma atmosfera, uma comunidade de intercessores. Quando nós oramos de modo intercessório, nós formamos parte de um povo, o povo que ora. A oração intercessória muda a vida das pessoas por quem nós oramos. Esse é o primeiro milagre da oração, saber que alguém ora por ele. Meus irmãos, ser pastor tem coisas boas e ruins. Mas uma coisa boa é saber que quando eu acordo, já tem gente orando por mim. Isso é uma paz, uma segurança, uma alegria. Nós temos, isso foi um benefício da nossa pandemia, uma rede Itacuruçá de oração. E aí nós convidamos as pessoas e dezenas compareceram. E nós elaboramos uma agenda, alguns chamam de relógio de oração. De hora em hora tem alguém que intercede por aqueles pedidos. Às vezes, quando eu acordo, 5 horas da manhã, entra alguém e diz: estou orando agora pelos pedidos. Nem sempre eu vejo. O das 6 sempre eu vejo. Sei quem é a pessoa. 6 em ponto ela coloca: estou orando agora pelos pedidos. Isso ao longo do dia. Eu estou nesse grupo
alvo das orações desses irmãos. Isso torna a minha vida muito melhor. Agora eu quero ajudar a você na pergunta que não me fez. Eu quero ser um intercessor, eu quero ser uma intercessora. Como é que eu faço isso? Primeiro, para orar intercessoriamente, ame a quem você ora. Olha para aquela pessoa, diz: em nome de Jesus, eu amo essa pessoa. Mesmo que ela seja ranzinza, o tema hoje do Momentos com Cristo na brincadeira do programa. Mesmo que ela seja uma pessoa pecadora, mais pecadora do que você, pelo menos você acha, ame essa pessoa. Se você não amar, você não vai orar. Segunda coisinha, ore na hora em que você recebeu o pedido. Alguém lhe passa uma mensagem, dá um telefonema: João, ore por mim, porque minha filha... Aí o João, Bochá, tem um monte de coisa para fazer, o dia passa, ele orou, e aí ele vai passar uma vergonha, sabe? Porque amanhã a pessoa vai dizer: obrigado, João, pela sua oração. Que vergonha, né? Eu às vezes passo vergonha. Pastor, obrigado pela sua oração, mas eu não orei. Então, eu tenho esse hábito. Pediu, eu oro na hora. Às vezes eu não oro, mas eu escrevo a resposta: orei por você, mas não mando. Mas eu deixo preparada a resposta. Assim que eu orar, eu mando. A maneira que eu encontrei de eu me organizar: oração intercessória. Quando eu caminho pela manhã, quando eu falo, porque estou naquela fase que estou caminhando, daqui a pouco eu vou naquela fase que não estou caminhando, não falo nada, né? Estou na fase do caminhante, né? Até encontrei o Luiz, fica em pé, Luiz Felipe, aí, ó, também está na fase do caminhar, ó. Não sei até quando vai durar isso, quando vamos durar nisso, né? Aí eu passo pelos prédios, aqui mora o irmão fulano de tal, eu oro por eles. Claro, uma oração curta: Senhor, abençoe essa família, aquele irmão, assim, é assim que a gente tem que fazer, senão nós não vamos gastar um tempo, ficar ali uma lista. Alguns fazem isso, mas não é o meu caso. Eu quero dar uma outra sugestão. Em lugar de julgar o outro, e nós somos bons nisso, campeões nesse negócio de julgar, interceda pelo outro. Antes de resolver o problema do outro, interceda pelo outro. Antes de orar por si mesmo, interceda pelo outro. Quando orar por si mesmo, interceda primeiro pelo outro, porque a oração intercessória é uma espécie de conversão do eu para o outro, em que o nosso foco na oração deixa de ser eu para ser o outro, e logo o nosso foco na vida, porque a oração é a escola de vida, vai ser o outro e não nós. A oração abençoa o outro, a oração nos abençoa, a oração transforma o outro, a oração nos transforma. Eu gostaria que você de novo lesse esse texto e meditasse nesse texto. O que significa que Jesus orou por mim? Não é o que eu ganho com isso, não, é o que significa. E como é que eu posso me tornar um imitador, uma imitadora de Jesus? Essa oração é inesgotável, inexaurível. Eu lhe recomendo, mas eu quero aprender a orar intercessoriamente. Então, leia essa oração, leia até ela se tornar parte da sua vida. Leia até você dizer: agora eu sou um imitador, uma imitadora de Jesus. Deus assim